Comandante, presidente, nos sentimos privilegiados com o seu testemunho. Naturalmente, nós estamos aqui no estúdio da FUNPERAC para resgatar estas histórias e dar este espaço democrático para pessoas como o senhor, que tem uma memória histórica, que é importante registrar e fica para a eternidade o que nós estamos gravando aqui. Muitos internautas brigadianos, do soldado ao coronel mais antigo, da ativa e da reserva, às vezes podem olhar para o coronel Beck e ficar assombrados com a coragem que ele tem para dizer o que ele falou aqui. E eu, particularmente, que tenho o privilégio de conhecer o coronel Beck, desde que eu entrei na Brigada Militar em 1986, o coronel Beck nos convocou para fundar a Associação dos Oficiais da Brigada. Ele foi preso por isso. Depois ele trouxe aqui uma memória importante, que a semente que fez a ASOF prosperar, ela começou na Escola de Formação de Soldados, que o coronel Beck era o comandante. E já na época ele inovava muito. O coronel Beck, falando que o núcleo de oficiais que criou a ASOF estava sob o comando dele na SFEX, eu acompanhava o trabalho do coronel Beck de perto, porque ele, na época, com uma visão de vanguarda, criou um teatro na Escola de Formação de Soldados da Brigada Militar. E, na época, alguns se assombraram com isso. Dentro dessa linha de raciocínio, o coronel Beck, em seguida, vai falar sobre esta memória, eu quero dizer que o coronel Beck, se alguns dos senhores e das senhoras que me assistem e muito generosamente me atribuem o título de historiador, do qual eu abro mão, me vejo como um modesto pesquisador da história da Brigada, tenho o privilégio de dar aula de história da Brigada desde que eu entrei na corporação, porque sou muito ligado a ela, gosto de história, porque é através desta história que o coronel Beck, por exemplo, perguntado sobre a origem da Associação dos Oficiais da Brigada, que ele muito bem lidera de forma independente, ele ancora o testemunho dele lá na Constituição de 1988 e nos anos que antecederam essa Constituição, em que ele estava em Brasília conversando com as lideranças e assessorando ela. Atenção, senhores e senhoras ouvintes, para o que eu vou dizer agora. O coronel Beck, ainda que possa ser questionado e, embora ele possa assombrar algumas governanças, o coronel Beck é um homem de Estado. E eu não preciso agradar o coronel Beck, porque nós já estamos na reserva. E embora estejamos sempre caminhando lado a lado, porque qualquer grupo que esteja inserido nessa sociedade complicada que nós vivemos, se não tiver uma liderança firme e principalmente uma liderança honesta, o coronel Beck não vim aqui para lhe agradar, comandante, mas é preciso dizer para quem nos assiste, para a eternidade, da sua integridade ao lado de Jerônimo Carlos Santos Braga, que eu tive aqui o privilégio de entrevistar, como tenho agora, nesse instante, conversando com o senhor, o coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues, nosso desembargador. Vamos entrevistar aqui o coronel Cairo Bueno de Camargo. Então, são pessoas que sempre caminharam ao seu lado e que se colocaram na função de coronel da Brigada Militar, que não é melhor do que ninguém. Mas o camarada que é coronel da Brigada, ele tem o dever de defender a todos. E uma associação de classe, como faz ali a BANF, a STBM, muito bem lideradas ali pelo Santelano e agora por esse jovem, o Galvão, que é uma liderança de vanguarda hoje, como o senhor foi para nós no passado. O que eu quero dizer é que também... Pô, Medina, mas tu está fazendo propaganda do coronel Beck? Não, senhoras e senhores. De forma independente, nós temos o dever aqui de dizer o que o nosso coração manda dizer, ancorado no que a nossa mente traz, baseado nas memórias.